Câmera UC não reseta e fica com os LEDs acesos direto. Só vi muitos comentários aqui no meu canal falando que depois que teve a atualização do software, não sei, parou. A câmera só fica com LED aceso direto e não desliga. Eu vi também outras pessoas falando que do nada a câmera ficou assim, né? Então esse vídeo vai servir para você que está com esses problemas aí, do LED aceso direto ou que fez a atualização e depois deu bug nela e ela parou. A minha câmera, ela também tá assim. Mas eu não vou conseguir consertar ela porque eu não tenho cartão de memória FAT32. A gente vai resolver esse problema atualizando os drives da câmera. Eu mandei mensagem para o suporte da UC, expliquei o que estava acontecendo e eles me mandaram os drives, que eu pedi, na verdade, os drives porque eu queria atualizar a câmera. Para vocês também, eu acredito que vai servir, mas como a câmera de vocês está parada aí, vocês não têm nada a perder, então vamos fazer esse passo a passo aqui que pode dar certo para vocês, é uma tentativa, né? Na hora de fazer essa atualização dos drives, que a gente vai fazer com cartão SD, vocês vão precisar de um cartão SD no formato FAT32. Então vocês prestem atenção nisso. Se não der certo também, pode ser alguma coisa dentro da câmera que queimou, um capacitor que não está deixando passar energia, alguma coisa do tipo. Mas a gente pode tentar fazer essa atualização para ver se vai dar certo. Eu não vou poder disponibilizar os drives para vocês aqui no canal. Cada câmera vai ter um drive diferente. Não é todas as câmeras iguais. Então eu vou mostrar o passo a passo do que eu fiz falando com o suporte para fazer a atualização e vocês também vão fazer exatamente o que eu fiz para poder dar certo aí para vocês. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir a câmera. Eu vou desligar aqui a minha câmera, tirar aqui, vou montar aqui só para vocês verem como é que vocês vão abrir a câmera de vocês. Você vai rodar aqui, ó. Aqui vai ter um parafuso aqui, outro aqui e outro aqui embaixo. Então você vai tirar esses 3 parafusos aqui. Tirou esses parafusos, vocês vão vir aqui e vão levantar a tampinha. Você vai pegar uma chave de fenda aqui e você vai tirar os parafusos que tiver aqui nas laterais, tá? São 4 parafusos. Tirou esses 4 parafusos daqui, você vai levantar essa tampinha aqui, ó. Vocês vão puxar com cuidado e ela vai soltar. Aqui já vai aparecer assim solto para vocês. Vocês vão ver aqui qual é o que tá escrito aqui, ó, na placa mãe da sua câmera. No caso a minha aqui, ó, tá escrito aqui, ó, esse nome de cima, Anica, que é o nome da placa mãe, e aqui tá escrito V200. É esse código que você precisa anotar. No caso, o meu é Anica, né? No seio de vocês. Então, vocês vão ver aí qual o nome que tá escrito e vai ver aí se é V300, se é V não sei o que, se é outro nome, você vai anotar. Beleza. Feito isso, a gente já pode botar de novo aqui no lugar, tá? Fecha a câmera aí direitinho, na posição certinha aí. Ver se tá tudo certo. Bom, aparentemente o meu tá tudo certo. Vocês vão colocar os parafusos no lugar. Colocando seus parafusos no lugar, o meu não vou colocar não, porque eu vivo abrindo essa câmera, então vou deixar o meu sem os parafusos mesmo. Vocês vão fechar a sua câmera, vão fechar assim, vão virar e vão colocar os parafusos de novo. Agora a gente vai entrar no aplicativo da câmera. Agora vocês vão clicar aqui no aplicativo da UC, que eu tenho 2 câmeras que estão desconectadas no momento, né? Mas eu sei que a câmera que eu preciso mexer é nessa daqui de baixo. Então eu vou clicar aqui. Na verdade nem é essa, né? Mas é a câmera que estava aqui instalada. Então é o exemplo que eu tô dando para vocês. Vocês vão clicar ali nos 3 pontinhos, ID da câmera, que é o 64, não sei o que, final 83. Você vai decorar isso aí, né? E você vai entrar em contato, clicar em entrar em contato. Aqui você vai escrever o que acontece com a tua câmera, tá vendo? Ó, pelo menos até 10 palavras, mas você pode escrever tudo que você acha que... Eu sugiro não escrever muita coisa não, vai escrevendo básico, faz textão longo não, sabe? Escreve o que realmente aconteceu, mas resumindo. Escreveu aqui, você vai aqui, ó, categoria de problemas, outros problemas, clicou em outros problemas, aí aqui tá vendo, informações do dispositivo, casa 670 não sei o que. Eu vou clicar aqui, porque aqui tá os 2 ID da minha câmera.
que está gravado aqui nesse aplicativo. No caso, tem a casa e tem outra casa também. Você vai ver qual é a sua, qual é o ID da tua câmera que está ruim. Você vai clicar nele e aqui você vai clicar aqui o tempo de problema que aconteceu. Você pode clicar aqui, vamos supor, aconteceu aqui, dia 14, ou aqui. Você vai clicar o tempo que aconteceu. Mas você que sabe, bota aí desde quando que começou a acontecer o problema. Vai clicar em OK. E pronto. Aí aqui, ó, vai ter a opção de enviar. Aí quando você enviar, você vai sair e vai entrar na tela de novo, vai ter esses 3 pontinhos aqui em cima. Você clica nele, que é o registro que você registrou para enviar para eles. Aí aqui no meu aparece, ó, 2024, dia 2/12, hoje é dia 19. Foi 10h36, eu botei, ó, minha câmera está com os LEDs acesos e não apaga. Mesmo tirando da tomada, quando coloco novamente, ela acende o LED e não faz mais nada. O botão de reset não funciona, preciso do arquivo para atualizar a câmera com cartão de memória. Aqui eu já falei para eles que eu quero atualizar com cartão de memória, eu não quero com ladainha de tentar outras coisas não, entendeu? Eu já fui diretona no foco aqui. Então, vocês também vão, tipo, fazer um textozinho e vai enviar mais ou menos parecido com isso. Tu clica aqui, ó, em submetido, tá vendo? Aí aparece aqui, ó, o que eu mandei para eles e quando eles me respondeu, ó. Na mesma hora eles vão mandar para você. O retorno já foi enviado com sucesso e a equipe vai lhe responder em até 3 dias úteis. Se for feriado, será adiado de acordo. Então aqui já aparece isso aqui para você. O problema é urgente? Contate o atendimento ao cliente. Eu cliquei aqui, ó, nessa cartinha. Clicando nessa cartinha vai abrir aqui, ó, Gmail. Eu cliquei. Aí aqui já aparece para você escrever. E aí eu fui e escrevi o que eu queria escrever e enviei, tá bom? Aqui foi assim nesse aplicativo. Eu vou te mostrar agora no computador o que eles me retornaram, o que eles me mostraram. Aqui no caso você pode sair. Então, pessoal, ó, aqui nessa parte aqui foi o que eu resolvi escrever para eles e enviar. Lá naquela parte lá do aplicativo YouSee. Eu cliquei no e-mail, né? Escrevi esse e-mail aqui e enviei, ó. Minha câmera não apaga os LEDs, mesmo tirando da tomada e ligando novamente, os LEDs continuam acesos. Gostaria que enviasse o arquivo para eu fazer a atualização do sistema com cartão de memória. Minha câmera é a câmera lâmpada com a placa mãe Anica V200. Já mandei para eles que eu entendo do negócio, né? Fingindo que entendo do negócio. Depois que eles voltaram de férias, eles me perguntaram se o problema ainda existia. Eu falei para eles que sim. Aí eu botei, boa tarde, o problema ainda persiste, os LEDs da câmera não apaga. Gostaria que me enviasse os drives da câmera YouSee lâmpada para que eu possa atualizar os drives com cartão de memória. Aqui eu já falei o que eu queria, então vocês têm que também falar o que vocês querem. Que vocês querem os drives. Pediram aqui, ó, tá vendo? Ó, pediu o ID da câmera. Aí aqui eu já mandei o ID e já falei que a placa-mãe da câmera era a Nika V200, só que eu esqueci até de botar o V aqui, ó. Mas eles já provavelmente já sabem, né? Aí beleza, enviei para eles. Quando foi hoje, eles me enviaram isso aqui, ó, o arquivo, para eu poder fazer o download dos drives da câmera, entendeu? Eu fiquei maravilhada, né? Fiquei feliz da vida. Aí aqui eles me ensinam qual é o procedimento que eu tenho que fazer. Tudo isso, gente, vocês vão botar no Google Tradutor, tá? Ou no Google Tradutor, que é o melhor que eu acho para traduzir as coisas. Aí aqui, ó, ele fala, são muito educados, respondem, estou escrevendo tudo em português, e na verdade é tudo em chinês, mas eles mandam em inglês. Ó, você poderia seguir os passos e tentar novamente. Se ainda não estiver ok, achamos que você deve entrar em contato com o vendedor. Tipo, se tudo funciona, se eu tentar fazer as coisas que não sai certo, eu devo entrar em contato com o vendedor. Antes de operar, prepare o computador, cartão de memória e leitor de cartão. O que eles falam aqui, ó? Primeiro, por favor, formate seu cartão TF através do seu computador e altere também o sistema de arquivos do seu cartão TF para FAT32. Isso é muito importante. Eles falam que tem que ser o FAT32 para poder funcionar. Copie o arquivo que está aqui, que é aquele arquivo que eu mostrei para vocês, para o diretório raiz do cartão.
Então, eu tenho que copiar esses drivers que eles mandaram pro cartão para depois fazer a outra alteração aqui, ó. Desconecte a lâmpada da alimentação, que é tirar a lâmpada da energia. Coloque o cartão na câmera. O cartão de memória a gente coloca na câmera com ela desligada, fora da energia. E pressione e segure o botão reset da câmera e não solte. O que a gente vai fazer? Na hora que colocar o cartão aqui dentro da câmera e a gente conectar na energia, antes disso a gente já vai pressionar o botão de reset. Aguarde cerca de 10 a 20 segundos e solte o botão reset. E aguarde a câmera reiniciar, iniciar automaticamente. Então, aqui eles já falam tudo que a gente tem que fazer. É simples assim, entendeu? Observe. Você deve pressionar o botão reset o tempo todo quando estiver conectado o cabo de alimentação. Então, você tem que ficar pressionando o botão. Conectou na tomada, aperta já. Antes de colocar, já aperta o botão. Ao conectar o cabo, aguarde cerca de 10 segundos e solte o botão reset e aguarde a câmera iniciar automaticamente. Então é isso, gente, não tem mistério. Pessoal, para vocês salvar esse drive, vocês vão clicar com o botão direito, vai clicar em salvar, vai procurar a pasta que você quer salvar. Não, você vai em documentos, tá? Aqui em documentos, pode ver que eu tenho vários lugares para salvar aqui, ó. Então eu não vou botar em pasta nenhuma, eu só vou clicar em salvar, ó, tá? Cliquei em salvar. Beleza, não sei nem porque que apareceu essas coisas aqui, mas eu cliquei em salvar e foi assim. Agora a gente vai clicar na pastinha aqui pra gente ver onde é que tá. Vamos clicar aqui em documentos e a gente vai procurar aqui, ó, tá vendo? A pasta apareceu aqui, ó, o que a gente salvou, que foi no mesmo lugar. Como esse meu cartão de memória aqui, ele não é no formato FAT32 e eu nem consigo colocar ele em FAT32, eu vou mostrar para vocês ali como que vai ser. Aí eu vou dar um exemplo desse aqui, que é um pendrive que a gente vai formatar em FAT32, só para vocês terem uma noção de como é o FAT32. Vou colocar em qualquer porta USB daqui do meu computador. Coloquei o pendrive aqui no meu computador só para vocês terem uma noção de como que vai abrir, tá? No caso, o pendrive abre dessa forma aqui. Mas aí o que eu vou fazer? Vou fechar aqui e vou escrever aqui computador. No meu caso já apareceu aqui, mas era só você escrever aqui embaixo computador aqui, ó, que ia aparecer aqui, meu computador. Aqui já apareceu o meu pendrive que eu coloquei. Eu vou colocar aqui, vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em formatar. Quando eu clico em formatar, para mim aqui aparece o FAT32, vocês estão vendo, ó? FAT32 e aqui, ó, exFAT e FAT32. Eu vou clicar aqui, FAT32 e vou iniciar para formatar. Aí ele pergunta, tem certeza que você quer formatar isso aí? Porque tem alguma coisa aqui, né? Eu vou clicar aqui sim, pronto. Então vamos deixar, ó, formatou, formatação concluída, tá? Tem que formatar. Então você pode reparar que aqui, ó, já limpou o que tinha dentro do meu cartão. Agora não tem mais nada. Aqui no caso é um pendrive, eu mostrei para você o estilo, que é o FAT32. Agora eu vou mostrar para vocês no meu atual, que não vai dar para fazer. Coloquei meu cartão de memória, o que eu uso na câmera normal, e ele já abre aqui, né? Tá vendo? Vou fechar aqui. Aqui eu vou clicar, que eu sei que é ele que tá aqui, vou clicar em formatar. Aqui, ó, tá vendo, ó, exemplo, ó, exFAT, ele não me dá a opção de FAT32, ó, ele me dá aqui um NTFS e exFAT padrão. Então eu vou clicar nesse exFAT mesmo, vou clicar aqui, ó, em iniciar, vou clicar em OK e formatação concluída. Bom, assim que a gente formata o nosso cartão de memória, a gente vai procurar na nossa pastinha que a gente salvou os drives, no meu caso foi documentos. Vou pegar aqui, ó, que eu sei que é esse drive aqui, vou clicar com o botão direito, vou clicar em copiar. Pronto. Agora eu vou voltar para onde estava o cartão, aqui, ó. Aqui tá o cartão de memória. Eu só vou jogar aqui dentro, ó, colou. Pronto, tá? Já joguei aqui dentro. Vou abrir aqui e tá aqui, tá bom? Cartão, arquivo N, não sei o que, tá vendo? A data tá aqui, beleza. Sem pasta nem nada, não precisa criar pasta, é bruto assim, abriu e jogou aqui.
Vamos voltar. A gente vai clicar com o botão direito e vamos clicar em ejetar, para a gente tirar o nosso cartão de memória com segurança, tá bom? Para não danificar nada. Vamos tirar o cartão de memória daqui. Vou colocar o cartão assim, nessa posição, ó, virada para baixo, tá? Ó, vamos lá, ó. Tem que fazer o estalinho, ó. Pronto. Vamos pegar aqui o cabo que a gente vai conectar aqui na lâmpada. Não vamos ligar ainda. Eu vou já apertar aqui antes de ligar a câmera. Reparem que a câmera tá desligada. Vou apertar aqui o botão de reset. Calma aí. Aqui, ó. Pronto. Tô segurando o botão aqui, tá? Ah, calma aí. Pronto. Agora foi. Não esquece de continuar com o botão, ó. Apertado. Tô com o botão apertado aqui. Vamos ver. Meu cartão não tá no formato FAT32, então não vai reconhecer. Só para falar para vocês que o processo é esse. Você vai conectar com ela ligada e o cartão tem que ser o FAT32, porque senão não vai adiantar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero que vocês tentem aí na casa de vocês que têm um cartão aí FAT32. Me dizem aí nos comentários se deu certo para vocês ou não. Eu vou comprar o FAT32 para fazer, já que eu tenho agora os drives da câmera, né? Eu vou comprar o FAT32 e vou fazer, mas eu quero largar para vocês aí, para vocês poderem tentar na câmera de vocês, que todo dia vocês estão mandando mensagem para mim: olha, minha câmera tá com o LED aceso, não sei o que, não apaga, tá igual a minha aqui. Então vocês já viram que se não tiver o cartão no formato FAT32, vocês não vão conseguir atualizar, fazer essa atualização, né? Porque ela não vai conseguir ler, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da informação que foi passo a passo ali para vocês. Deixem aí nos comentários, gente, vocês que estão fazendo, que eles responderam, que eles enviaram, qual é a marca da tua câmera, vocês abriram aí dentro? Mostra aí se foi, mostra não, escreve aí que foi a Nika, ou se foi outra marca quando se abriu a sua, para poder a gente saber também, né? Que um ajuda o outro, né, gente? Porque eu tô vendo que tem muita gente com problema com essa câmera e não tem ninguém para consertar. Então, se um ajudar o outro, a gente pode, né, tentar resolver o problema, entendeu? Então, se não for, é claro, um capacitor estourado ou algo queimado aí dentro, né? Mas o que eu acho que realmente é o problema de drive, porque, né, parou assim com a luz acesa e não apagou mais. Deixa aí nos comentários quem conseguiu, quem não conseguiu, quem o e-mail respondeu. Vai atualizando aí pra gente. Vamos fazer uma comunidade aí para resolver esse problema desse LED aceso, já que a gente não consegue encontrar ninguém para consertar. E se fosse pagar para consertar também não valeria a pena, porque uma câmera de 60, 70 reais você vai pagar, sei lá, 40 para consertar, eu acho que não compensa. Compensa você comprar uma nova, né? Então, vamos tentar nos ajudar aí, tá bom, galera? Então, deixa um joinha, se inscrevam no canal, deixa um joinha para eu saber que vocês gostaram, gente. Eu passei informação aqui de ouro para vocês, né? Então, deixa um joinha, pelo menos, né? Para agradar aqui a coleguinha. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!